Vale a pena contribuir para a Previdência Social? Essa é uma dúvida de muitos brasileiros. Se vale a pena contribuir para o INSS? Eu sou Natasha Bublitz, advogada previdenciarista aqui do BM Advogados. E aqui no canal nós trazemos informações sobre o direito previdenciário. Conteúdo esse de muito interesse para todo e toda cidadã brasileira. Se você tem alguma dúvida, comente aqui no canal, interaja conosco, vamos comentar um pouco e buscar levar para vocês cada vez mais informação. Vale a pena contribuir para a Previdência Social? Essa é uma dúvida muito comum. Desde devo começar a contribuir ou continuo contribuindo? Para aqueles que não desempenham nenhuma atividade remunerada, seja como contribuinte individual ou como empregado, ele é considerado segurado facultativo, ou seja, ele tem a opção de contribuir para o INSS. E aqui a gente tem aquelas pessoas que recebem aluguéis, sócios que são só sócios que recebem lucros e dividendos, mas não administram a empresas, ou até donas de casa, estudantes, estagiários, que têm a faculdade de contribuir para o INSS, mas não são obrigados. Essas pessoas contribuem na alíquota de 20%. 20% sobre o quê? O mínimo, sobre o salário mínimo, ou o teto do INSS, que é um valor que vai reajustando anualmente. E hoje está em torno de R$7.000, 20% sobre esse valor, podendo escolher sobre qual valor quer contribuir. Mas por que vale a pena contribuir para o INSS? Bom, o INSS ele vai ter a cobertura dos riscos da aposentadoria por invalidez, no caso de ser acometido por alguma incapacidade, alguma doença, algum infortúnio, alguma doença ocupacional. Também vai ter a cobertura do auxílio-doença, ou seja, aquela incapacidade temporária para o trabalho ou para alguma atividade. Vai ter a cobertura do infortúnio da vida, no caso de pensão por morte, caso de falecimento, deixar um valor para os seus dependentes. Também terá a cobertura no caso de aposentadoria por idade. Para aqueles que já estavam contribuindo para a Previdência Social, ainda tem as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Também temos a possibilidade de aposentadoria com idade e tempo de contribuição reduzida, no caso da aposentadoria com deficiência. E aqui, se ficar com um pouco de dúvida, a gente tem alguns vídeos que falam aqui no canal sobre esses requisitos de acesso para cada uma dessas aposentadorias. Também pode ter acesso a uma aposentadoria com idade reduzida e tempo reduzido no caso da aposentadoria especial para aqueles que trabalham expostos a agentes nocivos. Então a gente vê como a cobertura é ampla. A gente contribui sobre um percentual do valor e vai receber, dependendo de qual regra de aposentadoria vai se encaixar, um valor que vai ser entre o valor do salário mínimo e o teto do INSS. Então sim, sempre vale a pena contribuir para a Previdência Social. A gente brinca aqui no escritório que se tudo der certo na vida, esse valor ele vai ajudar os netos, os filhos, mas se não é a garantia de sobrevivência nos infortúnios da vida, nos riscos e vulnerabilidades, seja em caso de incapacidade, em caso de morte para os dependentes ou na velhice. Então é fundamental contribuir para a Previdência Social. E aqui vale lembrar que todo aquele que exerce atividade remunerada, ele não tem a opção de escolher contribuir para a Previdência Social, é uma obrigação. Então, todo contribuinte individual, conhecido também como autônomo, que desempenha uma atividade, o exercício de uma atividade remunerada, ele tem que contribuir. E aqui o contribuinte individual tem algumas faculdades, a alíquota de 20%, a alíquota de 11%, a alíquota de 5% no caso do MEI. A gente vai fazer um outro vídeo para comentar um pouquinho dessas alíquotas, mas o contribuinte individual, dependendo, ele pode variar entre essas alíquotas. E nós temos também o caso do empregado, que vai tendo uma alíquota progressiva conforme a sua remuneração. Temos o segurado especial, que é aquele que trabalha, em regime de economia familiar no campo, com alguns outros requisitos, que tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Então, sempre vale a pena contribuir para a Previdência Social para estar efetivamente protegido dos riscos sociais.
Ainda que muito se fale hoje em dia que a Previdência Social está quebrada, que a Previdência Social não vai manter padrão de vida, podem ficar tranquilas, ela não está quebrada e ainda que não mantenha o padrão de vida, ela vai garantir um mínimo existencial. Ela vai garantir uma cobertura mínima para esse momento de vulnerabilidade que todo cidadão alcançará na velhice ou conforme os infortúnios da vida de incapacidade ou pensão. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui no canal, faça seus comentários, interaja conosco.